ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, ele foi oficialmente sancionado pelos Estados Unidos com base na Lei Magnitsky. A medida anunciada pelo governo norte-americano representa uma das punições internacionais mais severas que foram aplicadas contra uma autoridade pública brasileira. Mas, afinal de contas, o que é essa tal da Lei Magnitsky? Por que está todo mundo falando dela? Como ela afeta na prática a vida do Alexandre de Moraes? Essa lei ela foi criada para punir envolvidos na morte de um advogado russo que denunciou a corrupção do Kremlin. A Lei Magnitsky ela evoluiu para permitir que os Estados Unidos imponham sanções econômicas também a pessoas acusadas de corrupção ou violações graves de direitos humanos, mesmo que essas pessoas não estejam lá nos Estados Unidos. No caso do ministro Alexandre de Moraes, o governo dos Estados Unidos está alegando que ele teria autorizado detenções preventivas que são arbitrárias e também suprido a liberdade de expressão, com destaque aí para os processos contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. E aí com isso o ministro ele foi incluído na lista SDN, que prevê bloqueio de bens, de contas bancárias e também de restrições comerciais. A primeira consequência direta é a chamada morte financeira. Moraes ele está proibido de realizar qualquer transação com cidadãos ou empresas americanas, e isso inclui também desde o uso de cartões de crédito como Visa, Mastercard ou American Express, que na verdade são as principais bandeiras que nós temos de cartões de crédito. E ele também está impossibilitado de manter contas em bancos com operações lá nos Estados Unidos, o que na prática também vai abranger quase todos os bancos brasileiros. Além disso, Alexandre de Moraes também pode ser impedido de usar aplicativos e plataformas como Apple, Google, Meta, Uber e a Booking, e até mesmo de comprar passagens aéreas por empresas com operações lá nos Estados Unidos. Nem mesmo transações simples em sites internacionais ou com moedas estrangeiras seriam possíveis, já que todas as operações cambiais no Brasil passam, direta ou indiretamente, pelo dólar. E até mesmo serviços gratuitos, como as redes sociais, também podem ser afetados, já que a permanência ou não do Alexandre de Moraes em plataformas como o Instagram, X ou Blue Sky depende de cada empresa, mas analistas estão considerando provável sim algum tipo de restrição contra ele. Olha, do ponto de vista jurídico, Moraes ele pode contestar a medida por 3 caminhos, seja aí pela via diplomática, pela via judicial lá nos Estados Unidos ou por instâncias internacionais, como por exemplo a Corte Internacional de Direitos Humanos. Mas todos esses processos são longos e bem incertos. Agora, embora a Lei Magnitsky ela seja aplicada majoritariamente contra líderes de regimes que são autoritários, o caso brasileiro ele está chamando a atenção por envolver um ministro da Suprema Corte de um país democrático. Especialistas estão considerando a decisão dos Estados Unidos como uma decisão sem precedentes e com grande repercussão nas relações internacionais e também nas relações jurídicas. Apesar de todo o impacto simbólico e diplomático, na prática, as sanções dos Estados Unidos devem ter efeitos bem limitados sobre o Alexandre de Moraes, já que o próprio Supremo Tribunal Federal confirmou que o ministro não possui contas bancárias, não tem investimentos ou bens lá nos Estados Unidos. E nem tem visto americano, tá bom? As pessoas estavam falando aí do visto dele, mas ao que parece ele está com o visto vencido há mais de um ano. Algo que demonstra que ele realmente já estava esperando por isso ou realmente não dá tanta importância assim para investir nos Estados Unidos ou viajar até o país de Donald Trump. Então, pessoal, todo esse assunto ele envolve muito mais do que simplesmente direitos. Envolve também a renda do ministro, envolve principalmente questões políticas e questões econômicas entre dois países que são bem importantes, né? Que é o Brasil e os Estados Unidos. O que você acha disso tudo? Tem alguma dúvida sobre essa lei, que é bem difícil de falar o nome? Bota aqui nos comentários, vamos conversar um pouco sobre isso. Quero saber qual é a sua opinião sobre tudo isso que está acontecendo.